E vamos passar agora a prova da FUNCERN. Para você saber em sua centralidade, em que é que o texto objetiva, na centralidade dele, qual é a intenção, você lê o título, primeiro parágrafo e o último. Vamos ler. Aí ele diz, não botei não? Vamos ler. A baixa performance da indústria no Brasil é um problema que vem se arrastando há anos. E os números comprovam isso. Enquanto o país registrou um crescimento de 2,9% em 2022, a indústria de transformação teve uma queda de 0,3%, repetindo o mesmo resultado negativo pela sexta vez em uma década. É preciso reverter essa situação urgentemente, pois sem uma indústria forte e competitiva, dificilmente conseguiremos estimular a produtividade e o desenvolvimento sustentável a longo prazo no país, tá vendo? O que ele quer? Vai falar sobre isso aqui, tá vendo? Estimular a produtividade e o desenvolvimento sustentável a longo prazo no país. Muito bem, casar uma coisa com a outra. Ótimo. Olha o último parágrafo. Finalmente, é preciso que líderes e formuladores de políticas não se contentem com a visão equivocada de que a transição para uma economia mais sustentável ocorrerá naturalmente no tempo. As crises econômicas, ambientais e sociais que enfrentamos atualmente são um sinal claro de que precisamos agir com mais urgência e esforços em inteligência estratégica, planejamento e gestão. Olha a sugestão que ele está dando aqui, né? Essa transição não pode mais ser deixada ao acaso. Precisamos agir agora para que o país possa modernizar seu setor industrial de novo, ganhando capacidade de competir e prosperar em um mundo cada vez mais exigente, em responsabilidade socioambiental. Retomou aqui o que ele disse anteriormente, né? Vocês viram? Estimular a produtividade e o desenvolvimento sustentável de longo prazo no país. Então ele retoma aqui, tá vendo? Ah, então já sei do que é que ele quer me convencer. O que é? Bora lá. Então, essa centralidade do texto objetivo. Apresentar as medidas implantadas pelo governo brasileiro para enfrentar o agravamento da... Não foi isso que ele quer, não. Defender a ideia de que a reindustrialização brasileira precisa estar atrelada ao desenvolvimento sustentável para impulsionar a economia verde no país. Sim, letra B de bola. Contrapor-se a visão de que a bioeconomia contrapor-se a isso, contribuirá para solucionar a baixa performance da indústria. Não, é o oposto. Por isso que não é a C. Comparar o potencial econômico e ambiental da bioeconomia brasileira em relação ao potencial das principais economias globais, não. Então, pela introdução e pela conclusão, eu já vi o que é que ele quer. Letra B de bola. 2. Do conjunto dos parágrafos. Quer dizer, de tudo. Depreende seu ponto de vista. Quando você lê isso, que é o ponto de vista dele, eu já sei. Visibiliza a perspectiva de mudança? Sim. Se mantém indiferente? Não, que ele está criticando. Admite a não reversão? Não, ele diz que precisa fazer isso. Se apresenta entusiasmado em relação? Não. Ele só está lá sendo neutro, precisa fazer isso. Então, letra A, visibiliza a perspectiva de mudança. 3. No que se refere à progressão discursiva, é correto afirmar. Aí é um parágrafo ligado com outro parágrafo, o início ligado com o final. Aí a gente tem que colocar. O sexto, tá vendo? Contesta. Como é que você sabe isso? Você vê se ele é contrário ao que foi falado no quarto e quinto, tá vendo? Então, aqui é o quarto. As principais economias globais estão enxergando a necessidade de repensar a abordagem industrial tradicional para não apenas alcançar o crescimento econômico, mas também garantir o desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida mais equilibrada para gerações presentes e futuras. Eu continuo naquela mesma linha, tá vendo? É hora de o Brasil seguir esse exemplo e incorporar essas práticas em sua economia, levando em consideração o impacto social e ambiental de sua base industrial. Aí no outro ele vai dizer que agora a gente está no quinto parágrafo. Depois a gente vai ver se o sexto está contestando isso. Mais de 50 países estão trabalhando para substituir gradualmente matérias-primas de origem fóssil por matérias-primas de origem biológica, com o objetivo de fazer a transição para uma economia mais limpa e renovável. Como é que vai ser essa reindustrialização, lembra? Que se convencionou chamar bioeconomia. Diferente de transições anteriores, em que a madeira foi substituída pelo carvão e depois pelo petróleo, a bioeconomia é uma resposta a desafios complexos de natureza ambiental e social que exigem reinvenção de conceitos de produtividade, crescimento e competitividade. Então, ele está falando aqui nessa reindustrialização com sustentabilidade, né, em meio ambiente. Bora lá.
Vamos ver se o sexto vai de encontro a isso. É importante destacar que essa transição vai muito além da questão ambiental, sendo também uma oportunidade para inovação e criação de novos modelos de negócio. Até aqui não foi ao contrário. A bioeconomia pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, até agora não foi contrário. Diminuir a dependência de recursos finitos e gerar novos empregos e oportunidades econômicas. É importante que o Brasil não está sendo o contrário, não. Então, essa letra A é mentirosa. Não contesta de jeito nenhum. Ela está continuando, ela está progredindo o assunto que ela vinha desenvolvendo no quarto e quinto. Então, vamos para B. O último parágrafo apresenta uma síntese. Não, a gente já leu, lembra o último parágrafo? Ele dá sugestões de como fazer. Então, não apresenta a síntese do raciocínio desenvolvido nos parágrafos anteriores, não. Ele dá sugestões. Finalmente, é preciso que líderes e formuladores de políticas não se contentem com a visão equivocada, tá vendo? A gente já tinha lido isso quando a gente foi saber qual era a centralidade lá do texto. Então, não é síntese. C. O quarto, o quinto e o sexto parágrafos criam redundância ao tematizarem o mesmo objeto a partir das mesmas informações. Gente, como é que a FUNCERN, qualquer banca, ia pegar um texto que eles estão aqui dizendo que esse texto não presta, porque ele está dizendo que o quarto, o quinto e o sexto parágrafos criam redundância ao tematizar o mesmo objeto a partir das mesmas informações. Esse texto não presta. Ele está desmerecendo o texto. Então é muito, mas muito, eu nunca vi uma questão desmerecer o texto ser a correta, porque eles não vão botar um texto que tenha defeito. A prova de língua portuguesa, vão botar um texto que você vai se basear. Então, realmente, se tiver um defeito, é um defeito que às vezes eles adaptam, um defeito pequeno, uma coisa de gramática, coisa assim, talvez uma certa incoerência, talvez, mas não dizer isso aqui, ó. 3 parágrafos que a gente já leu. E você viu que não criou redundância ao tematizar o mesmo objeto, nem parte das mesmas informações, né? Então, não é a letra C. D. O segundo parágrafo desenvolve a ideia central apresentada no primeiro, na introdução, lembra que ele fala? Delimitando aspectos necessários ao raciocínio construído no texto. Sim! A baixa performance da indústria no Brasil é um problema que vem se arrastando, que ele falou da baixa performance. Durante uma década, baixou 6 vezes. Então, aqui ele vai destacar, detalhar. Enquanto o país registrou um crescimento de 2,9, a indústria de transformação teve uma queda, tá vendo? Repetindo negativo pela 6ª vez. Então, ele está detalhando aquele que anunciou lá na introdução. Sim, marca a letra D de dado. Porque não é a E. De maneiras... Que aí? Cadê a E? Não, porque não tem a E. Na função é até a D. Então, você marca a letra D, tá aqui, ó. A reindustrialização no Brasil, tema tão discutido atualmente, é uma empreitada complexa. Ele anunciou lá naquele primeiro que a gente leu, das quedas, de acordo com a análise recente do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, IED. Não basta apenas investir em modernização, que ele falou lá antes, tecnológica da indústria, é preciso também reduzir custos sistêmicos, aí ele vai dizer como é que vai ser feito. Ele realmente está fazendo isso, desenvolver a ideia central, apresentada no primeiro, e delimita aspectos necessários ao raciocínio construído no texto. Ok? Próximo. No texto com uma totalidade. Preste atenção a isso. Todo artigo de opinião, isso é um artigo de opinião, porque, aliás, você disse que é um artigo de opinião, ele está dando a opinião dele sobre bioeconomia e sustentabilidade. Então, toda vida que tem um artigo de opinião, de jeito nenhum você vai dizer que é de maneira objetiva. É muito difícil. Ainda mais tem aqui, ó, uso exclusivo. Tá vendo? Lembra que eu já disse que algumas questões que trazem exclusivamente, apenas, somente, de maneira objetiva, que é corroborado por meio do uso de advérbios. Então, se ele usa advérbio com função produtora de revelar uma visão neutra, não tem como o advérbio revelar uma visão neutra, não. Quando você usa advérbio, você revela a sua visão. Como? Isso é tão lindo, não é apenas lindo, para você é mais do que lindo, tá vendo? Então, o advérbio, quando ele é usado, ele nunca passa uma visão neutra. Ele nega, ele diz o modo, ele diz o tempo. Então, não é nunca uma visão neutra, nunca objetiva. Aí, então, só pode ser A ou B. De maneira subjetiva, o que é corroborado por meio dos dominantes de verbos flexionados na primeira pessoa, do plural e linguagem conotativa, não. Isso aqui realmente não é maneira subjetiva, não. Verbo flexionado na primeira pessoa do plural.
Porque plural é o nós. Então, não é o sujeito, não é? E linguagem conotativa não é realmente maneira subjetiva, não, já é poética. Então, a letra B. De maneira subjetiva, é a opinião dele, o que é corroborado por meio de alguns advérbios que expressam avaliação sobre o tema discutido. Não sei se eu botei exemplo aqui. Botei. Olha. A baixa performance da indústria brasileira é um problema que vem se arrastando há anos e os números comprovam isso. Enquanto o país registrou um crescimento de 2,9% em 2022, a indústria de transformação teve uma queda de 0,3%, repetindo o mesmo resultado negativo pela sexta vez em uma década. É preciso reverter a situação urgentemente. Olha a opinião dele aqui. Ele não só diz que é preciso reverter a situação, ele diz urgentemente. Pois sem uma indústria forte e competitiva, dificilmente, olhe, a opinião dele, conseguiremos estimular a produtividade e desenvolvimento sustentável de longo prazo no país. A reindustrialização, um tema tão discutido, não é só discutido, é muito discutido, tá vendo? É preciso também reduzir, aqui seria reduzir, custos sistêmicos, não basta apenas investir, mais efetiva, tudo isso é a posição que ele está tomando. Então é isso que torna o texto subjetivo. Um artigo de opinião dificilmente é objetivo. Dificilmente. Por quê? Porque todo artigo de opinião é a defesa de uma opinião. Aí ele vai usar o que a gente chama de modalizadores. Que são modalizadores, essas coisas que ele modaliza a frase de forma que você vê a pessoalidade dele, a marca autoral. Não basta investir em modernização. Não basta apenas. Tá vendo? Uma integração efetiva não é mais efetiva. Não conseguiremos estimular. Não, é dificilmente conseguiremos. Aí, urgentemente, tá vendo? Então, isso aqui, você marca a letra B de maneira subjetiva, que é corroborado por meio de alguns advérbios que expressam avaliação sobre o tema discutido. Muito bem. 5. Para responder, você já vê aqui, olha, em que, desafios e que. Aí ele disse, se o substantivo desafios for substituído por desafiações, só o substantivo. Então, você bota aqui, desafiações. Risque a prova toda. Só não cuspe nem pise. Eu risquei. Resposta a alguma coisa. Desafiações tinha o artigo as. Não. Não vou botar a crase, não. Por quê? Porque desafiações pede o artigo no plural e esse A está sozinho aqui. Então, será obrigatório? Não. Será facultativo? Não. Não será obrigatório, porque o artigo está no singular? Não, o artigo está no plural agora com desafiações. As desafiações. Não será, então, não é essa C. Então, é a letra B, eu vou me embora. Não será obrigatório porque o substantivo feminino está no plural. Então, a crase, preposição a mais o substantivo que está no plural seriam as. Então, ficaria as assim. Nunca esse as sozinho aqui, estão vendo? Então, realmente, letra D de dado. Aí, ele quer agora o em que e o que. Diferente de transições anteriores, em que? Nas transições anteriores, a madeira foi substituída. Nas, onde? Nas transações. Isso aqui é um pronome relativo, que retoma transições anteriores e tem função de adjunto adverbial. Mas olha, como ele é um pronome relativo, ele começa uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. Muito bem. Outra aqui, tá vendo? Desafios complexos de natureza ambiental e social que exigem, os desafios exigem, retoma desafios, pronome relativo. Quem é que exige? Os desafios exigem. Tem função de sujeito e começa a oração subordinada adjetiva e explicativa. A mesma coisa aqui, né? Adjetivo e explicativo. Muito bem. Os termos 1 e 2 em destaque constituem a estrutura. A estrutura é uma oração subordinada adjetiva. Então, adjetivo, né? De valor adjetivo. Nada de adverbial, nada de advérbio. Adjetivo. Então, A, C. Adjetivo. Adjetivo e subjetivo, não. As duas são adjetivos. Pronto, gente. Marque letra A. Adjetivo exercem, respectivamente, a função de adjunto adverbial. Sim, adjunto adverbial do lugar. A madeira foi substituída nas transições anteriores. E de sujeito. Os desafios exigem. Quem exige os desafios? Pronto, marca a letra A.
Por que você não marcaria a letra B, nem a letra D? Eliminaria logo. Por que a C eliminaria logo? Porque tem substantivo. E as duas são orações adjetivas. Eu marcaria logo A, nem precisaria saber a função, né, do pronome relativo. 7. O potencial brasileiro, duas vozes. O potencial brasileiro, voz do autor, tá vendo? Todas as vozes, quando você for analisar, você já sabe que em primeiro lugar está a voz do autor. Então, a voz do autor. O potencial brasileiro, no entanto, é inequívoco e expressivo. Um estudo recente desenvolvido pela Associação Brasileira de Bioinovação, em parceria com a Embrapa Agroenergia, Senai, CETIC, revelou, olha uma citação, revelou isto. Esse estudo, em parceria com esse povo todo aqui, revelou isto. Eu tenho aqui a voz do autor, que a bioeconomia pode gerar um aumento de casa que ele vem defendendo, tá vendo? Ao PIB, além de reduzir emissões de carbono, blá, 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 o potencial econômico e ambiental não é tão grande, o estudo está sendo aprofundado, com a inclusão de tecnologias emergentes, o que poderá indicar benefícios. Ele usou isso aqui, concordando que isso aqui vai auxiliar a reindustrialização e vai impulsionar a bioeconomia. Então, aqui tem a voz do autor e tem a voz desse estudo, certo? Muito bem, vamos lá. No 8º parágrafo, duas vozes claramente se entremeiam. A do autor, sim. E outra voz, sim. Mostrada, não demarcada. Está demarcada, está dizendo quem foi. Então, não é A. A do autor, sim. E outra voz, sim. Mostrada, demarcada, sim. A primeira e a segunda encontram-se em discordância, não. Ele está combinando. Está comprovando o argumento dele. A do autor, sim. Outra voz, sim. Mostrada, demarcada, sim. A primeira ancora-se na segunda, sim. Na voz do autor, se ancora na voz do estudo. Para articular determinado ponto de vista explicitado no parágrafo. Sim, letra C. Porque não é a D. A do autor e outra voz, sim. Mostrada e não demarcada, está demarcada. Ele diz, foi o estudo que fez isso. Então, não é a letra D de dado, é a letra C. 8. Analise o período. Bora lá. É preciso reverter essa situação urgentemente, pois, sem uma indústria forte e competitiva, dificilmente conseguiremos estimular a produtividade e desenvolvimento sustentável a longo prazo. Então, tenho aqui um verbo, é preciso, reverter é outro, preciso reverter, pois, sem uma indústria forte e competitiva, conseguiremos estimularemos, 3 orações. É preciso isto. Uma oração subordinada substantiva. Quem é preciso? Reverter é preciso. Então essa é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Tem um verbo de ligação e tem um predicativo. O que é que está faltando? O sujeito. Muito bem, então é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Isso aqui, porque, mas tem uma virgulinha aqui. Uma oração coordenada, sindética, explicativa. Porque tem uma virgulinha aqui, certo? Sempre a explicativa ela é pontuada. E a causal, não. Porque está na ordem direta. Oração principal, logo depois a causa. Muito bem. Então, então essa oração aqui vai ser coordenada, oração coordenada sindética em relação a essa daqui. A sindética, letra. Oração coordenada sindética em relação a essa aqui, que é coordenada sindética explicativa. Muito bem. Então, vamos lá. Vírgula. Em relação às vírgulas presentes no período, é correto afirmar. Apenas assim. Não, está tudo certo. Essa aqui, está isolando essa oração, essa expressão aqui. Sem uma indústria forte e competitiva. Está certo. E essa aqui está separando a explicativa. Está certo. Então, apenas a segunda foi utilizada exclusivamente de novo aqui. Por motivação estilística? Não. A primeira e a segunda foram utilizadas exclusivamente de novo? Não, elas foram pedidas pela norma culta. Aqui isolando e aqui separando a explicativa. Apenas a primeira foi utilizada em entendimento das conversões? Não, todas elas foram. Então, a segunda e a terceira foram utilizadas em atendimento das conversões? Sim, e a outra também. Então, marca a letra D de dado. Vamos para a próxima. O verbo ser encontra-se flexionado no singular. Lembram que isso aqui é uma oração principal, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva? Então, todas as vezes que o sujeito é oracional, uma oração, tá vendo? O verbo tem que ficar no singular. Convém que estudes. É preciso que estudes.
Sabe-se que tudo deu certo. Então, tudo isso aí é estrutura de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, todos esses verbos, obrigatoriamente, terceira pessoa do singular. Por isso. Vamos lá. Concorda com oração subordinada, substantiva, subjetiva? Sim, letra A. Não concorda com a expressão essa situação? Não. Não. Reverter algo. Quem reverte, reverte alguma coisa. Isso aqui é objeto direto. Não tem nada a ver com é preciso. Certo? Constitui o núcleo de uma oração sem sujeito? Não, tem sujeito. É a oração que vem logo depois dele. Constitui o núcleo de uma oração com sujeito indeterminado? Não. Tem sujeito, que é a oração. Então, letra A. Concorda todo verbo de uma oração principal, cuja oração posterior seja subjetiva, esse verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Analise o trecho abaixo. Se o Brasil realmente deseja, caso o Brasil realmente desejasse, tá vendo? Caso. Então, ela bota aqui, ó, conjunção condicional. Deseja se tornar, deseja tornar-se, tá ligado ao verbo? Pronome reflexivo. Muito bem, aí eu desço. No primeiro caso, introduz uma oração subjetiva? Não, condicional. No segundo caso, introduz uma oração adverbial condicional? No segundo caso, não. É pronome reflexivo. No segundo caso, trata-se de um pronome reflexivo em posição proclítica, deseja se tornar, tornar ele mesmo. Sim, marca a letra C. Aliete, como é que eu vou saber, já que eu tenho aqui um verbo, se esse pronome está enclítico a deseja ou ele está proclítico a tornar? Aqui ele se liga, ele se deseja ou ele se torna? É ele se tornar, não é ele se deseja. Então, ele está proclítico a tornar. Muito bem, está aqui, reflexivo em posição proclítica. Marca a letra C. Alguém pode até tentar querer anular, porque vai dizer que está enclítico a desejo. Não, ele não é complemento de deseja. Ele se liga a tornar. O Brasil realmente deseja tornar-se, tornar ele mesmo. Não é deseja ele mesmo. Então, ele está proclítico a tornar, letra C. No primeiro caso, trata-se de uma partícula passivadora? Não está na voz passiva. Tornar-se. Inclusive, esse verbo é de ligação, viu, gente? O verbo, quando ele é pronominal, o verbo tornar, ele é de ligação. O menino tornou-se um homem, certo? Mas sem o se, ele não é de ligação, não. Muito bem.